evidentes, mas também Aristóteles colocava a própria ignorância como um fator de escravização natural, né? Quer dizer, o ignorante é um escravo da sua própria natureza. Então, de um lado, nós temos que ter um movimento de esclarecimento. De outro lado, nós precisamos ver que a sociedade não consegue, numa dinâmica muito eficiente, dar esse esclarecimento generalizado. Então, Vossa Excelência debate para as elites se formando podem ficar esclarecidas e auxiliar em movimentos de mudança. Mas, a parte disso, nós temos uma grande massa populacional que demandam serviços sociais, demandam educação, saúde, saneamento, assim por diante. Só dentro do contexto desenhado é que me parece que, não quero chamar isso de uma visão maniqueísta sua entre bons e maus, mas onde são os idealistas? Quer dizer, mesmo nos grandes grupos não há um idealismo, claro, são todos não, manipulados? Claro que é, mas claro que há. Enfim, mas só para ter. Então, essa é só uma colocação que eu coloco para a provocação, e que talvez o que pudéssemos fazer é passar, talvez, breves questões, se o senhor preferisse, talvez, anotar, e responderia todas na sequência, se estiver bem. Tá bom. Tá bom? Um gostinho, por gentileza. Depois, quem quiser, por favor, já me fale. Apenas também, colocação breve de duas perguntas. Eu estava me lembrando, Antônio Carlos, e ao ouvi-lo primeiro, Antônio Carlos, depois, lembrando de alguma coisa que dizia, que escreveu Pontes de Miranda. Pior que a ignorância são os males da meia-ciência. O grande problema que nós temos é que alguém lê uma manchete e já acha que conhece todo o assunto. Mas eu tinha duas perguntas a fazer e rapidamente. Eu sou um daqueles pedantes que lê livro. Que coisa horrorosa. De acordo com a sua classificação. E ainda confessa. E ainda confesso. E outro dia, veja, não, e é questão de pedantismo mesmo, porque a gente como advogado, com mais experiência e tudo mais, eu recebo livros de presente, por incrível que pareça. Outro dia quem me deu de presente foi um desembargador, me dando os livros que o pai dele tinha, ele ia jogar fora, e o pai dele, que era advogado também, me deu, então, uma série de livros. E é interessante, porque livro realmente serve para duas coisas, né? Uma é calço de mesa, outra é para vender a peso, porque realmente é o que acontece hoje no Brasil. Mas ele me deu esses livros, e um deles que eu peguei era um livro de Benjamin Constant, não brasileiro, de 1829, falando sobre o poder mundial, e se detendo ali, na França, na Rússia, na Inglaterra, com certeza, falando dos Estados Unidos, que em 1829 ele já previa quem seria os Estados Unidos, e falando do Brasil alguma coisa que eu achei interessante, dizendo que é o seguinte, que o Brasil era um gigante que tinha o corpo na América e a cabeça na Europa. A minha pergunta hoje, primeira pergunta é essa: onde está a cabeça do Brasil hoje? Se é que tem. Se é que tem. Primeira pergunta. A segunda é o seguinte: nós temos hoje uma tendência mundial à formação dos blocos regionais. A discussão que se faz em termos de direito internacional normalmente é o seguinte: quando se forma um bloco regional, tipo União Europeia, tipo NAFTA, Mercosul, existe uma transferência de soberania, ou seja, perda de soberania do país, ou uma delegação de soberania, como querem outros. E eu fiquei muito interessado quando mencionou justamente essa questão da perda da soberania, que me parece que aí realmente é que existe, reside todo o busilis da questão. Realmente, existe uma perda, o movimento é de perda de soberania e está sendo indicado, então, seria orientação desse establishment ou não. Basicamente, são apenas duas questões para lhe criar problemas. Não, perfeito. Primeiro, respondendo aqui, mais uma? Mas eu não vou conseguir lembrar. Professor Olavo, num primeiro momento, fixou a premissa de Alex Tocqueville, que realmente é primorosa, no sentido de síntese, de que a sociedade americana estava fundada naquela prosperidade constatada por Alex de Tocqueville, na moral judaico-cristã. Considerando que a religião judaica, a religião cristã, ainda persistem no mundo e com uma certa força, como está esta moral judaica e cristã diante dessa manipulação denunciada pelo professor? Anselmo. Não,
peraí, mas se acumular mais perguntas, eu vou ficar maluco. Mas eu estou anotando faz para o mais. senhor. Eu anotei para o senhor. Porque tem Acho um que temos ditado mais árabe que uma. diz: só um perfeito idiota se propõe a responder todas as perguntas. Então, eu já estou respondendo algumas. Eu poria o Anselmo, tem mais alguém para formular? Você é a Paula. Então, Anselmo, por favor. E Paula. Acho que a gente está sem microfone, Anselmo. Então, se você puder ser breve e alto. Ambos são estudantes de Direito. Por favor. Adorno, então, em Dialética do Esclarecimento, basicamente coloca que o capitalismo, então, controla a vida do ser humano, seja pela guerra deliberada ou pela guerra amenizada, que seria a indústria cultural, e ainda pela filantropia. São esses movimentos sociais que ele consideraria como vigiar pobre, né? Justamente esse cinismo que o senhor atribuiu a esses movimentos ou ONGs que fazem esse tipo de política. E, nesse sentido, também eu gostaria de perguntar se o senhor concorda que a gente caminha, ou estamos ainda numa espécie de idade média, onde o conhecimento, a universidade, os livros, enfim, não é a realidade para a grande maioria da população e fica se discutindo entre elites. Essa é a minha colocação. Obrigado. Não sei se eu entendi Paula, a pergunta, última. mas... Acho que eu resumiria. Se eu estiver errado, eu falo. O Anselmo me corrige. A Paula, por favor, você passa aqui, Anselmo, por gentileza. Professor, eu tenho acompanhado, né, as notícias de jornal justamente com relação à ONU e o Conselho de Segurança, e eu queria entender melhor a intenção do Brasil de ter uma maior representatividade no Conselho de Segurança e como, e tendo em vista essa mentalidade do Brasil justamente de não estar a par do que acontece mundialmente, se essa representatividade do Brasil no Conselho de Segurança iria ser viável, mesmo poder ajudar no final, né? Quer dizer, nas decisões que hoje estão sendo proferidas e que, na verdade, não estão podendo ser executadas justamente pela falta de democratização. Não sei bem explicar isso no que acontece hoje, né? Com os membros antigos que foram desde a criação da ONU, que nunca mais foi alterada, né? Era mais ou menos isso que eu queria entender melhor. Se eu conseguir resumir as Bom, questões. vamos lá. Bom, primeiro a minha questão é assim, onde está o idealismo na formulação das políticas públicas, como ele pode, enfim, influenciar, né, a formulação das políticas públicas? Não é melhor fazer uma por uma, eu respondo e daí você lê a seguinte? Pode ser. Eu já tô Eu diria, as atrapalhado. três eu acho que tem a ver aqui. Bom, vamos ver. Idealismo Primeiro, na formulação... eu acho essa pergunta fundamental, porque está dizendo, pô, mas é tudo maligno, os caras estão querendo nos ferrar. Tá? Não, é claro que não é assim. Tá certo? Tem um verso de William Blake, né, que diz: "And Caiaphas was in his own mind a benefactor of mankind." Isso quer dizer, Caifás, quando condenou Jesus Cristo, achava que estava fazendo um bem, que era um benfeitor da humanidade. Tá certo? Quer dizer, nós temos sempre que tentar interpretar as pessoas e os grupos, em primeiro lugar, o primeiro elemento que nós temos. Então, para compreender uma situação, isso já dizia Aristóteles, a primeira coisa é o discurso do agente. O que o agente diz a respeito daquilo que ele mesmo está fazendo. Tá certo? Nós não precisamos nem concordar, nem discordar, mas este elemento é, vamos dizer, um componente da situação. Quando nós vemos o discurso dos agentes da nova ordem mundial, dos inumeráveis agentes que tem, você vê que existe ali uma grande quantidade, tá certo, de utopismo humanitário. Os caras acham que estão fazendo um grande negócio mesmo. Cecil Rhodes acreditava que, vamos dizer, o futuro da humanidade dependia daquilo que ele estava fazendo, tá certo? Então, eles podem estar totalmente enganados, mas nós não podemos dizer, não, esse pessoal só está agindo por interesses malignos, tá certo? Não, a coisa realmente não é assim. Tá certo? A coisa pode ser objetivamente maligna, embora não sendo subjetivamente. O sujeito pode estar assentado numa visão falseada da realidade e pode, sobretudo, ele estar agindo, vamos dizer, num âmbito, numa dimensão, num horizonte que é muito maior do que ele mesmo compreende. Então, como disse, o sapateiro subiu além das chinelas. Tá certo? E é justamente por esta pretensão, vamos dizer, abusiva, que se torna maligno.
quando você vê, se você estudar a história de Adolf Hitler, você verá em Hitler uma coisa muito peculiar. Ele não era um sujeito inculto. Ele sabia páginas e páginas de Nietzsche e Schopenhauer de cor. Sabia, vamos dizer, as óperas de